Observe com sinceridade a forma como você está reagindo à sua própria vida, sem tentar suavizar, sem tentar se proteger. Você vai acabar percebendo um padrão que muita gente carrega sem nem perceber. Sempre existe uma explicação externa. Sempre existe alguém ou alguma coisa de alguma forma justifica o fato de você não estar onde gostaria. E isso não parece um problema no começo, porque faz sentido, porque realmente existem fatores externos, realmente existem dificuldades, realmente existem situações injustas. Só que existe uma linha muito sutil entre reconhecer a realidade e usar a realidade ao seu redor como desculpa permanente. E é exatamente nessa linha que muita gente se perde, porque sem perceber começa a construir uma identidade baseada em não ter controle. Quantos relatos, ou até mesmo artistas que vocês, criadores de conteúdo que você acompanha na internet, quantas vezes eles já não falaram que vieram do nada, não tinham dinheiro para comer, vieram da pobreza extrema e estão onde estão? Por quê? É, é o que a gente vai ver nesse vídeo. E é aqui onde a coisa fica mais profunda do que parece. Porque se vitimizar não é só reclamar ou culpar os outros. Isso, na verdade, é a parte superficial, o nível mais básico. O problema real vem de dentro, é interno. É a forma como você organiza sua própria narrativa e é a forma como você interpreta tudo que está acontecendo. Porque quando você se coloca constantemente como alguém que está sendo impedido, alguém que não teve as mesmas oportunidades, alguém que não consegue por causa de fatores externos, você começa realmente a acreditar nisso. E quando você acredita, você age de acordo com isso. Você tenta menos, você se esforça menos e você desiste mais rápido. Você aceita padrões baixos como se fossem inevitáveis. E isso vai mudando a sua vida de forma silenciosa. Dentro da psicologia existe um conceito chamado locus de controle, que define exatamente isso, onde você coloca a responsabilidade pelos resultados da sua vida e pessoas com um padrão mais externo tendem a viver reagindo, esperando, justificando, enquanto pessoas com um padrão mais interno entendem que, mesmo sem controlar tudo, ainda assim controlam a própria resposta. E isso muda tudo, porque quando você assume uma responsabilidade, você simplesmente ganha o poder de ação. E quando você terceiriza essa responsabilidade, você perde esse poder de ação. E talvez a melhor forma de entender isso não seja só olhando para a vida real, mas olhando para personagens que representam esse tipo de comportamento de forma extrema. E um dos exemplos mais interessantes e que eu gosto é o Light Yagami, mais conhecido como Kira, porque no começo da sua história ele não se vê como alguém ruim, muito pelo contrário, ele se vê como alguém que está certo, alguém que está corrigindo o mundo, um justiceiro, um paladino da justiça, alguém que recebeu uma oportunidade única e decidiu agir. E isso parece responsabilidade, parece uma iniciativa, parece alguém que saiu do papel passivo e tomou controle da sua própria vida. Mas se você observar com muito mais profundidade, muito mais camada, você percebe que existe uma distorção muito grande acontecendo ali. Light não assume responsabilidade no sentido real. Ele assume o controle externo. Ele tenta moldar o mundo de acordo com a visão dele. Mas ao mesmo tempo, ele nunca questiona a própria base das decisões que está tomando. Ele nunca olha para si mesmo com o mesmo nível de julgamento que aplica aos outros. Ele cria uma narrativa onde tudo que ele faz é justificável, porque o mundo é imperfeito, porque as pessoas são ruins, porque alguém precisa fazer algo. E isso é exatamente o que muitas e muitas pessoas fazem na vida real. Só que, claro, em uma escala totalmente diferente. Elas criam justificativas sofisticadas para não encarar a sua própria responsabilidade. E isso é super perigoso porque parece racional, parece lógico, parece até mesmo inteligente,
Mas, por favor, no fundo é só uma forma mais elaborada de evitar um confronto interno consigo mesmo, porque assumir a responsabilidade de verdade não é apontar o erro dos outros, não é tentar controlar tudo ao seu redor, não é construir uma narrativa onde você tá sempre certo. Não é assim que a vida funciona. Assumir responsabilidade é olhar para a própria vida e admitir que, independente do que aconteceu e do que vai acontecer, o que você faz agora e vai fazer depende de você. E eu sei, isso é desconfortável, porque tira todas as suas desculpas. E o próprio comportamento humano tende a evitar esse tipo de confronto, porque o cérebro ele busca proteger o seu ego. Ele cria explicações que mantêm sua autoimagem intacta. E isso está ligado a vários mecanismos psicológicos, inclusive ao sistema de recompensa baseado na dopamina que todo mundo já está cansado de saber, tá? Mas não quero focar nela no vídeo de hoje. Porque quando você encontra uma justificativa que te livra da responsabilidade, você sente o alívio. Você reduz o seu desconforto e esse alívio recompensa o comportamento, fazendo com que você repita, repita, repita esse padrão até os últimos dias da sua vida. Só que esse alívio, podemos dizer assim, ele tem um custo bem alto, muito alto. Toda vez que você escolhe a justificativa em vez de responsabilidade, você também abre mão da possibilidade de mudança. Você se mantém no mesmo padrão, com as mesmas ações, com os mesmos resultados. Isso cria um ciclo vicioso onde sua vida não muda, e não é porque ela não pode ser mudada, é porque você não muda a forma como você responde a ela, como você a organiza. E é aqui que a diferença entre controle e responsabilidade começa a ficar bastante clara, porque controle é querer que o mundo se ajuste a você e meu amigo, o mundo não vai se ajustar a você, é você que tem que se ajustar ao mundo. Responsabilidade é ajustar a si mesmo independentemente do mundo. E isso não significa aceitar tudo de forma passiva, não significa ignorar problemas reais. Significa, na verdade, entender que a sua resposta é sua e o que é isso que define seus resultados no longo prazo, os seus resultados no futuro. E talvez a parte mais difícil de aceitar seja que você já sabe disso. E provavelmente sim, você sabe disso. E algum nível você sabe que você está se enganando. Sabe quando tá criando desculpa, sabe quando poderia fazer mais, só que você não faz. E isso não é falta de inteligência, é uma falta de resistência emocional, porque você se deixa se levar pelo desconforto e você acaba voltando para o conforto. É muito pelo contrário, é desconforto, é o peso de assumir algo que você vinha evitando há muito tempo. Só que é exatamente esse momento que você define se você continua ou não no ciclo ou você começa a sair dele. Porque no final não vai existir uma transformação real sem uma responsabilidade real. Nada que você fizer nesse mundo não vai ter responsabilidade sobre você. Todos temos, até pequenas ações tendem a ter grandes responsabilidades. E você pode aprender, você pode assistir, você pode entender tudo. Mas se continuar se colocando como alguém que não tem controle, numa posição de vítima, a sua vida ela vai refletir isso. Agora, no momento em que você assume que, apesar de tudo, suas ações ainda são sua responsabilidade, você muda a posição em que está. Você deixa de ser alguém que reage e passa a ser alguém que age. E isso não acontece de forma grandiosa. Não, não é uma mudança instantânea. É uma mudança de postura que se repete construtivamente todos os dias, nas pequenas decisões, nos momentos onde seria mais fácil culpar, nos momentos que seria mais fácil adiar, mais fácil justificar. E você escolhe agir diferente, mesmo com desconforto, mesmo sem vontade, porque entende que é isso, que é algo diferente no longo prazo que você constrói. E no fim, a grande diferença entre alguém que continua preso e alguém que evolui não é a dificuldade da sua vida. Sim, isso afeta, mas não 100%. Tá na forma como cada um responde a ela, como cada um usa a sua vida para evoluir. E você pode continuar criando explicações cada vez mais
meu Deus, até me perdi, sofisticadas pra não mudar. Como o próprio Kira fez ao longo da história do anime. Ou você pode fazer algo muito mais difícil, mas real também, que é parar de se fazer de vítima e assumir de vez a sua responsabilidade pela sua própria vida. Porque enquanto você não faz isso, nada muda. Mas a partir do momento que faz, tudo começa a mudar, mesmo que no começo não pareça.